Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Babi explica recusa do Flamengo em ceder o Ninho do Urubu para a Copa do Mundo Feminina. Dando minha opinião, minha análise, eu creio que sim, o Flamengo tem algo que é dele. Então, o Flamengo cede ou não. Diferente do Maracanã. O Maracanã é do governo. Então, um liminar, um recurso, um pedido do governador, você acaba cedendo o Maracanã. O Ninho do Flamengo só vai poder utilizar se o Flamengo permitir. Se o Flamengo PAP não quiser, o presidente do Flamengo não quiser ceder, a FIFA não pode fazer nada. É algo privado, é algo que o clube construiu, que o clube fez. Não estou entrando no detalhe da reportagem, entre lá, leia, entenda melhor. Estou dando uma opinião, algo que eu venho dizendo. O Flamengo construiu seu próprio estádio, é algo dele. Então ninguém pode tocar a mão. Diferente do Maracanã, que teve uma discussão uns anos atrás, ou ano passado, não estou muito lembrado qual foi o período, que o Vasco entrou como eliminado na justiça e pôde usar o Maracanã. Flamengo e Fluminense falando que não poderia usar porque o gramado estava muito desgastado. Então, eu creio que o Flamengo tem que procurar esses algo seu, algo próprio seu. Essa coisa de utilizar algo dos outros acaba o Flamengo perdendo planejamento. Então, eu creio que se unir do Flamengo, o Flamengo vai treinar com seu time ali e não quer ninguém ali utilizando ali e fazendo com que o Flamengo divida espaço. Mas não estou entrando no quesito da reportagem, entre lá, leia a notícia, é o Bola Fipo site. Uma outra notícia, Thaísa Moreno anuncia aposentadoria e se despede dos gramados. Futebol feminino vai perder uma atleta, mas o futebol feminino do Flamengo vem com um processo, eu achei muito interessante. Investir na base, tá ali, tirar talentos e quem sabe grande craques que possa ficar uma carreira toda dentro do Flamengo e ali espiar novas garotas a vestir o manto rubro-negro. Então, o modelo que o Flamengo está aplicando hoje é muito bom. Também não precisa sair contratando jogadores para o elenco, jogadores com renome, e sim da base tentar surgir grandes nomes para o futebol feminino. Vamos para uma notícia do site Bola VIP. De La Cruz deseja tocar o Flamengo pelo Penal, diz presidente. Se o interesse é do jogador, acho que o Flamengo tem que acelerar o processo. Claro que o Flamengo gastou muito dinheiro, tem questão econômica isso aí, mas eu creio que se o desejo vem do próprio jogador, é uma pena. Eu acho que o jogador que pode entrar no decorrer da partida e mudar o jogo. Tem qualidade, tem visão de jogo, tem passe, tem chute, tá entrada da área, é muito participativo. Uma pena que não deu certo esse grande jogador que é o De La Cruz no Flamengo. É algo assim que a gente vai ver muito ainda no Flamengo, creio. Não só o Flamengo, já aconteceu no Manchester United. Eu lembro que o Manchester United pagou 100 milhões de libras pro Antony e ele não rendeu. Ele não funcionou no Manchester United. Hoje joga no Betis. Mas na época o Manchester United gastou um dinheiro para trazer ele e não encaixou. Assim como outros nomes também do Manchester United que jogar lá não deu certo. É algo assim que não tem como explicar. Jogadores talentosíssimos gastam muito dinheiro e às vezes não funciona no clube ao qual foi contratado.
Mais notícia. Flamengo recusa 116 milhões por dupla titular. Clube rejeita proposta por Léo Pereira e Emerson Royal antes de duelo contra o Internacional no Brasileirão. Acho que o recado no Maracanã, nesse jogo contra o São Paulo, o presidente deixou um recado entre aspas, assim, falou do busto lá que vai ser pro Arrascaeta e pro Henrique, falando, ó, eles foram o ídolo, eles passaram pelo processo desde 2019, ficaram no Flamengo, recebeu proposta pro Henrique, ele mesmo falou em entrevista aí, que a proposta do Palmeiras na época foi muito mais superior à do Flamengo, falou, eu prefiro ficar no Flamengo, a Arrascaeta volta e meia recebe, faz proposta, mas prefere ficar no Flamengo. Então, o que acontece com esses jogadores é escolher. Léo Pereira, eu creio que é mais certo que fique que Emerson Royal. Vou explicar agora. Porque ele já tem estrutura, vai se casar, os filhos estão bem, então já está no Flamengo, depois do Arrascaeta pro Ney, que é o jogador mais antigo. Eu creio que ele não saia. Já Emerson Royal tem uma disputa ali com o Varela, é um jogador que chegou há um ano, tem evoluído no Flamengo, tem fazido bons jogos. No início foi pegar muito pé dele, mas agora ele evoluiu tecnicamente, então depende dele. Acho que Emerson Royal ainda está fresco no Flamengo, está assim, ainda criando raízes. Varela já está há bastante tempo. Entre Bruno Henrique, Arrascaeta e Pereira, são jogadores que estão passando bastante tempo do Flamengo que tiveram raízes ali, sabe lidar muito bem com os altos e baixos, que é normal qualquer emprego. Você tem altos e baixos qualquer emprego que você trabalhe. Então, o Emerson Royal está começando essa carreira. Aí depende muito do jogador. Acabei de ler agora no título da Cruz que ele que quer trocar, de acordo com a reportagem, com o título da reportagem. Então, se vem o jogador sair, Cebolinha também falou que fica até o final do ano. São coisas assim que a gente não tem como Flamengo fazer nada. O jogador quer sair, o que a gente tem que fazer é concordar, esperar que a diretoria traga outros grandes nomes para substituí-los. Mais notícia, Jorginho se anima com a volta à seleção italiana. O jogador tem uma ótima relação com o treinador e ganha força para um retorno. Eu creio que se ele for convocado, ele vai lá para entregar sua experiência, assim como o Voitanilo, que acabou disputando a Copa do Mundo por causa da lesão do Wesley, e o Ibanes não conseguiu se firmar ali no lateral direita. Então, o Jorginho vai seguir o mesmo caminho e é ali para passar sua experiência, caso necessite, ele entre em campo. Arrascaeta ganha busto inédito na sede do Flamengo. Vai eternizar seu nome ao lado de Bruno Henrique e das grandes ídolos da história rubro-negra. Eu achei muito legal, é um recado que o presidente está aos jogadores que estão no elenco, chegue no nível do Arrascaeta, chegue no nível do Bruno Henrique, que vocês serão lembrados, serão ídolos. Às vezes o desejo dos jogadores de sair para jogar na Europa, ser reconhecido lá, impede de viver esse ser ídolo no clube nacional. Arrascaeta, Bruno Henrique conseguiu tornar ídolos, então mais que merecido essa premiação. Vamos para mais notícia. Juan aprova a contratação de Almada e devente o Alisson. Ao Bonafide, o ex-jogador opinou sobre
o atual momento do Mengão e disse que o clube está no caminho certo. Juan, que lateral esquerdo, que ganhou a Copa do Brasil, começou no Arsenal, do Arsenal para o Fluminense, Fluminense para o Flamengo e ali fez sua carreira. Contratação de Amado, com essa notícia do Dela Cruz possivelmente saída, acho que é um jogador que vem para encaixar assim no Flamengo, aproveitando essa possível saída do Dela Cruz. Sobre o Arsenal, está em evolução, é o que eu falei, vai ser perseguido, essas coisas acontecem. Nem todo jogo ele vai fazer jogo bom, mas tem exemplo ali dentro do Flamengo mesmo de superação. O Varela é um, o Ekpoka é outro. O Asca no início, logo chegou ele quase não caiu. O Ney passou por esse processo terrível sobre negócio de aposta. Então é um processo que o jogador vai dissolvendo na carreira, que tem que saber absorver as críticas e evoluir tecnicamente. Vamos mais notícia. Paquetá via baixa. Vamos lá. Paquetá via a Tá difícil, calma aí. Ascaeta via baixa no Flamengo e que acumula dúvidas contra o Inter. Com novidade no ataque, a lista pesada de ausência. Clima de mistério torna conta do Flamengo às vésperas do embarque para Porto Alegre. Eu creio que o Flamengo não precisa forçar ninguém agora. Se ela lesionou o Prata por ter forçado logo no início, então não tem por que forçar o Paquetá agora. Deixa ele se sentir bem e retornar aos poucos, que o Flamengo vai precisar ali na reta final. A gente sabe muito bem, quando chega no final do ano, as lesões vêm, os jogadores. Danilo foi um grande exemplo disso. Ninguém contava com o Danilo naquela final contra o Palmeiras na Libertadores. Com a lesão do Léo Ortiz, ele entrou naquele jogo e fez o gol do título do Flamengo. Então, vamos ter paciência para não acelerar o processo de jogadores que estão retornando após lesão. Essa é a análise. Falar comigo, Eduardo. Usei o Bola VIP, entre lá, lê as notícias, crie a sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.